Então, galera, agora eu vou gravar aqui sobre a vez que eu viajei para outro estado para tentar uma ajuda. Não consegui ajuda nem de parente desse estado, nem de parente de outro estado, tá? Já vou adiantando. Então, eu tava passando aquela situação toda que vocês sabem aí, estão acompanhando. Aí, conversando com um pastor evangélico, né? Fui tentar pegar uma orientação pastoral, contei para ele tudo que estava acontecendo. Ele virou para mim e falou assim: olha, você não tá vivendo, você não tá tendo vida, a sua vida é só isso aí, é só correr deles, você não tá conseguindo mais trabalhar, que não estão deixando você trabalhar, perturbaram a sua mente, fizeram você perder dinheiro e você não tá vivendo, você não tem vida mais, eles roubaram a sua vida de você. E você só tá vivendo essa situação, você só vive isso 24 horas por dia. Você tem que sair desse círculo vicioso. E aí esse pastor, eu não vou falar o nome da igreja, tá? Mas é uma igreja evangélica. Aí ele falou assim, ó, eles estão muito acomodados, eles estão muito bem acomodados, né? Não foi essa palavra que ele falou na época. Ou seja, ele quis dizer assim, que eles fizeram o que fizeram e estão tranquilos, não aconteceu nada com eles. Tá tendo respaldo do vizinho A, do vizinho B, você tentou a pessoas que poderiam te ajudar, certos profissionais, mas eles não te ajudaram, estão fechados com eles, tá tudo bem. Então eles estão muito cômodos, tá muito cômodo para eles, né? Continuam fazendo a tortura psicológica lá, não aconteceu nada com eles, então ele falou assim, olha, conta para todos os seus parentes. Tudo que está acontecendo conta para todos os seus parentes. E aí eu peguei aquela orientação daquele pastor, falei, eu vou contar, eu não queria. Falei, eu não vou, porque gente, eu passando tudo isso daí sozinho na vida, tá? Nem vizinho sabia de nada, nem o outro vizinho sabendo de nada. Depois que eles foram, talvez, eu não sei se os vizinhos foram sendo incluídos nessa armação aos poucos, eu não sei. Ou se todos eles já sabiam desde o começo, eu não sei. Só sei que no começo, eu passando por tudo isso, sem ninguém saber que eu estava passando. Nem no meu local de trabalho que eu estava afastado, nem os parentes, nem os vizinhos. Só eu e as pessoas que estavam me torturando sabiam. Nem as pessoas do bairro, ninguém. Aí eu acatei, né, aquela orientação. Pô, eu já fui pedir orientação pro pastor, então eu vou seguir o que ele falou, né? Eu não queria viajar para outro estado. Aqui eu já sabia que eu não teria muito sucesso, porque os parentes daqui é puxa-saco. Tanto primo, principalmente primo. Não sabe da história e nem ia querer saber. E foi exatamente do jeito que eu imaginei. Que quando eu fui conversar com os meus primos, eles vieram, um deles, o mais velho, veio com 4 pedras pra cima de mim, né? Falando se eu ia conversar coisa assim, falando que se o que eu ia falar era certo. Ou seja, eu tava passando por toda aquela dificuldade, todas aquelas percas, e eu não tinha quem desabafar. Porque o psicopata narcisista, gente, as pessoas defendem eles. Procura em vídeos que vocês vão ver com especialistas. As pessoas não acreditam que eles são capazes de fazer o que fazem, nem que eles são aquilo que eles são, nem que fizeram o que fizeram. Então o psicopata narcisista, ele estupra, ele faz pedofilia, incesto, ele destrói a sua vida. Mas as pessoas falam, imagina, que isso? Procura para ver, com especialistas. Eles são defendidos pelas pessoas, porque eles têm um álibi perfeito, assim, perfeito modo de falar, né? Porque para a sociedade eles são pessoas ilibadas, são pessoas gente boa, são pessoas às vezes risonhas, que conta piada, que tá sempre de alto astral, entre aspas, mas é tudo fingimento. A pessoa faz aquilo ali para te pegar na rede dela. Então você vai virar um defensor dela, você vai virar um macaco voador. Que os macacos voadores, além deles dar recado, eles defendem
eles protegem, viram os guardiões dos psicopatas narcisistas. Então eles são defendidos pelas pessoas que jamais cogitam aquela ideia, porque imagina, eles são exemplo de mãe, eles são exemplo de cristão, eles são exemplo de um bom vizinho. Você não vai ver um psicopata narcisista que não tem um bom comportamento com o vizinho. Todos eles têm um excelente relacionamento com os vizinhos, porque eles sabem exatamente o que eles devem fazer para se camuflar na sociedade. Então ele é um excelente vizinho, um excelente cristão, só para inglês ver, inglês ouvir, um excelente pai de família, um excelente marido da porta para fora, uma excelente vó, uma excelente tia, e por aí vai, gente, tá? Aí eu viajei para outro estado. Nessa que eu viajei para outro estado, não querendo, porque assim, eu já sabia do que estava acontecendo lá, eu tinha parentes doentes, mas eu estava naquela situação desesperadora, que depois que eu tive essa orientação desse pastor, eu falei assim, eu ainda demorei um tempo para ir lá contar isso para meus parentes, porque eu já sabia que tinha uma situação muito delicada do outro lado, 2 parentes doentes com câncer. Falei, gente, eu vou chegar lá, despejar, vomitar todo esse drama, toda essa problemática que não é pouco, é muito problema, é muita coisa pesada, que eles vão desacreditar, eles não vão nem ter tempo de ouvir. E sabe quando você reluta, aí você conversa com o pastor de novo, e aí, já foi? Não, não fui ainda. Aí o pastor te cobra. Falei, tá bom, eu vou. Depois de um tempo que ele me deu essa orientação, que eu fui. Relutante, mas fui. Quando eu cheguei lá no outro estado, eles já sabiam que eu estava indo. Eu não contei nada pro pessoal da minha casa, mas eles, como eles sabiam de tudo que acontecia no meu quarto, eles sabiam que eu estava arrumando mala. E ficaram dando risada e fazendo deboche ainda por cima. Aí depois que eu descobri que eles sabem, para qualquer lugar do Brasil que eu vou, eles têm macacos voadores deles, nessa rede deles aí, depois que eu fui descobrindo. Mas na época dessa viagem eu não sabia ainda. Mas eles estavam lá debochando, que eu estava fazendo a mala, barari bororó. Mas até então eu nem sabia que eles sabiam para onde eu ia. Mas eles já sabiam que eu tinha comprado passagem para viajar para tal lugar, que era exatamente onde meus parentes moravam. Quando eu cheguei lá naquele lugar, meus parentes de lá já sabiam que eu estava indo, já tinha sido avisado por eles que eu estava indo para lá. E aí, gente, foi um circo de horror. Eu chamei os meus tios, minhas tias, pessoas que poderiam me ouvir, o que estava acontecendo. Não fui bem tratado, sabe? Eu fui muito maltratado. Eles jogaram na minha cara como, o que você tá passando? Olha o que nós estamos passando aqui. Tipo, né? Olha o que a gente tá passando aqui. O que você tá passando? Não, peraí. Eu tô passando uma destruição que vem desde a minha infância, não é de agora. O que eu tô apenas falando é o que eles fizeram comigo a partir de 2016. Que foi muito mais intenso, envolveram pessoas estranhas de fora da família, fizeram eu perder todo o meu dinheiro, não tão satisfeito. Esse povo tá querendo que eu vire um mendigo de rua. Eu sei que tá passando um momento delicado aqui, eu nem queria vir mesmo, eu peço até desculpa. Eu não queria vir mesmo, nunca foi meu plano, nunca quis. Mas eu peguei uma orientação de um pastor, depois esse pastor começou a me cobrar, então eu vim. Mas eu sei a situação delicada que vocês estão passando aqui, tanto é por isso, exatamente por isso que eu não queria vir. Porém, essa pessoa que está nessa situação delicada aí, que está com câncer, ela viveu a vida toda bem, que nasceu numa família normal, teve uma vida de uma pessoa normal, casou, teve filhos, nunca teve boicote na mente delas, boicote financeiro. Ela não nasceu numa família narcisista, não tá tendo tortura, nunca teve tortura psicológica dentro de casa e que envolveu os vizinhos, e depois dos vizinhos que envolveu pessoas de fora da rua. Essa pessoa nunca sofreu stalking,
Então assim, ela tá doente? Tá, mas viveu muito bem, graças a Deus, a vida toda. Ao contrário de mim, que sempre vivi péssimo a vida toda, e agora eu tô vivendo toda essa problemática nos últimos anos. A única pessoa que me ouviu mais ou menos foi uma única pessoa e uma outra lá. O resto ouviu, mas ouviu fazendo bico, ouviu desacreditando, porque as pessoas não acreditam que aquela pessoa é capaz de fazer aquelas coisas, que aquelas pessoas são capazes de fazer aquela coisa, e aí elas menosprezam o seu problema, elas sempre acham que o problema delas é maior do que o seu. Elas não passam, gente, elas não passam 5% do que vocês passam do que a gente passa na vida. Elas não sabem o que é isso. Quem não nasceu numa família narcisista, numa família tóxica que te pega para te destruir desde pequeno, esse povo não, a mente deles não concebe, não tem inteligência que faça a mente deles alcançar. E aí eles vão menosprezar o seu problema e falar que o problema deles é maior, mas não é. Realmente estava tendo um problema grave lá. Eu sabia de tudo aquilo. Mas aquela pessoa que estava passando aquele problema viveu muitíssimo bem a vida toda. Foi aquela doença foi o resultado da pessoa envelhecer. Mas até então a pessoa viveu muito bem a vida toda, ao contrário de mim, que vivi muito mal a vida toda. Eu sabia que eles não poderiam fazer muita coisa por mim, mas pelo menos me ouvi, né? Nem isso quiseram fazer direito. Só 2 pessoas lá que vieram falar, que mais ou menos sabia do assunto. Eu até me surpreendi, porque eu achei que a pessoa nem sabia do assunto. Ela mandou eu ler um livro chamado título Roubaram a Minha Vida, a minha vida que roubaram de mim. Uma coisa assim. Ela falou assim, eu sei mais ou menos o que você está falando, eu já li um livro sobre isso. Acho que foi até escrito por um padre, porque essa pessoa era católica da Renovação Carismática, um parente meu. E ela falou assim, tem um livro muito interessante que um padre escreveu, leia esse livro. Eu não li esse livro até hoje, tá, gente? Porque depois eu acabei descobrindo informação, porque assim, é muito mais fácil você assistir vídeo do que você ler livro, né? Depois eu tive a informação do que é psicopata narcisista. Mas até aquele momento, gente, depois eu voltei pro meu estado, depois eu comecei a pesquisar na internet, eu não tinha, sabe? Como é que eu ia ler livro na rua? Não tinha nem como ler um livro, dentro de casa eu não podia ler, eles não me deixavam estudar, nem ficar em casa. Então o negócio era ver vídeo, né? Ainda bem que tem YouTube aí, e dentre outras plataformas. E ela falou, eu sei o que você tá falando, a pessoa teve a vida roubada, tal, um padre e tal. E acho que esse padre aborda esse tema de psicopata narcisista na família, a pessoa que nasceu em família tóxica. Então só 2 pessoas, que a minha família, gente, minha família é grande, tá? Minha família é de outro estado, não é família de 2, 3 pessoas não. É uma família enorme, não sei quantos mil primos, não sei quantos tio, tia, é enorme minha família. Ninguém me ajudou, ninguém. Só 2 pessoas, uma falou pra me ler um livro, e sabe, eu conversando com eles lá, então, não vai acabar essa história? Então a gente tem que voltar para casa. Porque eu não fui até a casa até a casa deles, porque eu sabia que tinha toda uma situação ali, sabe? Falei assim, eu vou ter que conversar com eles fora daquela casa, porque a pessoa tá ali doente. Mas aquele pouco minutinho que eu conversei com eles, aquele pouco minutinho eles me apressaram, não deixaram eu falar tudo, menosprezaram a minha história, menosprezaram tudo que eu já tinha passado e que eu tava passando. Então foi muito árduo. Aí eu tive que conversar com várias pessoas, que a minha família é grande. Vários, sabe? Aí foi aquela problemática, conversei com um, conversei com outro, eles torcendo o nariz. Ninguém me ajudou. E eu já não queria ir por causa disso. Eu falei assim, mais ou menos eu acho que o que vai acontecer é isso. Porque todos vão me desacreditar. Imagina, aquela pessoa é exemplo. Todo narcisista, psicopata é defendido pelas pessoas. Porque eles são exemplo de mãe, exemplo de pai, exemplo de pastor, exemplo de membro de igreja, exemplo. Gente, eles são exemplo. Procura vídeos aí, se você não quer ler, procura vídeos. É até mais fácil você ver vídeos mais dinâmico. Procura vídeos que vocês vão ver.
eles são exemplo, eles são defendidos por todos. E a vítima, não, a vítima não é defendida por ninguém. A vítima, ela é isolada, porque eles fazem isso, eles isolam a vítima para melhor abusar da vítima. Então eles isolam a vítima dos outros membros da família, dos vizinhos, da sociedade, para poder melhor terminar de acabar com aquela vítima, com a vida dela, com tudo, com o financeiro. Então eles isolam. E aquela pessoa que está isolada, ela que é a vítima. E aquela pessoa que está cheia de amigos, cheia de gente apoiando, ela é o abusador. Aí eu voltei pro meu estado, né? Enfim, voltei pro meu estado, tentei conversar com algum parente ou outro, a maioria não acreditou. Eu só tive 2 pessoas daqui que acreditou, mas não se envolveu. Então acreditou, ouviu tudo que eu tinha para falar. No começo não acreditou, porque é difícil de acreditar, né? No começo não acreditou, mas depois foi acreditando. Aí depois acreditou realmente, porém, sempre tem um porém, né? Porém não se envolveu, não me ajudou em nada. Não me ajudou financeiramente, não me ajudou, sabe? Não me tirou daquele meio, não me ofereceu abrigo. Eu precisava de um lugar para estar. Eu precisava sair daquele meio ambiente tóxico. E a pessoa tinha casa, tinha e tem. Tem casa, tem cômodos. São pessoas que poderiam me abrigar na casa delas. Eu não era e não sou um estranho. A pessoa sabendo de toda a problemática que eu estava passando, que eu passei, a pessoa tendo cômodos de sobra na casa dela, poderia muito bem fazer igual a minha madrinha lá da igreja católica, que estava com mal de Alzheimer, que tentou me abrigar na casa dela por diversas vezes depois que meu pai morreu, porque sabia que tinha alguma coisa muito errada naquela minha casa. Eu não fui porque eu era criança, né? Mas ela poderia ter feito igual essa minha madrinha. Madrinha da igreja católica, não madrinha de batismo. A madrinha lá da crisma, enfim. Poderia me oferecer abrigo, ó, vamos sair desse meio ambiente, vamos sair desse lugar, esse lugar tá te fazendo mal, esse povo tá te matando, esse povo tá fazendo sacanagem com você, você não vai ter cabeça para trabalhar. Porque eu contei tudo que eu tô contando para vocês, eu contei para as pessoas. Elas poderiam. Uma dessas pessoas, realmente, ela não tinha onde mesmo que ela quisesse me abrigar, ela não tinha. Mas a outra tinha, gente, condições. Tinha sobrando lá espaço na casa. Sabe? Mas não fizeram nada. Olha, a gente te ouviu, mas a gente não pode fazer nada por você. O máximo que a gente pode fazer é te ouvir. E a gente acredita em você, a gente sabe que isso é verdade. Porque no começo não acreditaram, mas depois acreditaram. Mas mesmo acreditando, as pessoas não se envolvem. As pessoas te deixam, elas até acreditam em você, mas elas não se envolvem, elas deixam você se perdendo. Ela tá vendo que a sua vida tá indo pro buraco, tá se esvaindo, por mais até que elas te deem razão, mas elas não te estendem a mão para te tirar daquele círculo vicioso, para te tirar daquele ambiente tóxico, para oferecer realmente uma mão de salvação, entendeu? Mesmo sabendo de tudo, mesmo até acreditando em vocês, elas te ouvem, mas elas não fazem nada por você, elas não se envolvem e não te oferecem realmente uma condição real de sair daquele buraco. Porque até você mesmo ouvir, tudo bem, já é de grande ajuda você ouvir a pessoa. É de grande ajuda, realmente. Mas, gente, uma oportunidade real, eu tô falando de oportunidade real, de você ter uma mão, alguém que te estenda a mão e te dê uma condição real de você sair daquela situação, daquele buraco, você não encontra. Até hoje não encontrei. Até hoje não encontrei. Então, gente, conversando, né, com esses parentes, eu não obtive uma ajuda. A maioria não acreditou em mim. Outros, além de não acreditar,
ainda vieram ser com ignorância pro meu lado, eu passando por tudo aquilo, e ainda os protetores dos psicopatas narcisistas, protegendo eles, ainda vieram com ignorância pro meu lado. E os pouquíssimos que acreditaram, só acreditaram, mas nunca tiveram uma atitude real e válida, uma atitude efetiva, de uma ajuda efetiva, uma ajuda real, efetiva, que vai me tirar realmente daquela situação, daquele buraco. Às vezes a gente pode até encontrar alguém de fora da família, como diz a Bíblia, né? Um amigo mais achegado do que o irmão. Mas até hoje também não encontrei essa pessoa, ou essas pessoas. Então, gente, essa daí foi o vídeo falando sobre quando eu tentei conversar com meus parentes e como que foi essa conversa, tá? Então é isso, depois eu gravo mais vídeo pra vocês. Obrigado.